A Polícia Federal fez buscas contra empresários que são investigados por compartilhamento de mensagens sugerindo o golpe de Estado em caso de derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 5 estados, em endereços ligados a 8 empresários que participavam de grupos de WhatsApp, onde foram compartilhadas mensagens favoráveis a um golpe de Estado caso o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vença as próximas eleições. Os mandados foram cumpridos no Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Além das buscas, Moraes determinou o bloqueio de bens e a quebra do sigilo bancários dos investigados, além do bloqueio de redes sociais e a tomada de depoimentos. Em nota, a Polícia Federal confirmou que está cumprindo os mandados expedidos por Moraes, mas não informou os nomes dos alvos das ações de busca e apreensão, por tratar-se de um inquérito sigiloso. A assessoria do STF informou que os elementos de prova reunidos até o momento demonstram uma possível organização criminosa que tem por finalidade desestabilizar as instituições republicanas, principalmente as que possam se contrapor, de forma constitucionalmente prevista, a atos ilegais ou inconstitucionais como o STF. E o mandado de busca e apreensão contra os empresários por participações em grupos antidemocráticos mostra que o Supremo Tribunal Federal não vai aceitar ataques ou atitudes que comprometam a democracia. Pedro Bonenberger. Elias, esse é um caso central para a democracia no país, para a política brasileira e também para as eleições desse ano. Olha, nós tivemos uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, lembrando, também preside o Tribunal Superior Eleitoral, é o responsável pelas eleições deste ano, e ele determinou cumprimento de mandados de busca e apreensão em casas de empresários que publicaram mensagens dizendo, mensagens com tom golpista, mensagens ameaçando golpes em caso de derrota do atual presidente Jair Bolsonaro do PL. Essas mensagens, recapitulando para o nosso telespectador, foram divulgadas na última semana pelo jornalista Guilherme Amado, que é colunista do jornal Metrópolis. Ele publicou uma reportagem com as mensagens desse grupo, em que empresários que apoiam Jair Bolsonaro disseram de forma aberta e explícita que preferiam dar um golpe do que aceitar a derrota de Bolsonaro para o ex-presidente Lula do PT. Essas imagens e mensagens foram publicadas pelo jornalista, ganharam repercussão e agora desagam num processo que está no STF e numa operação da Polícia Federal que está investigando todo esse trâmite. Lembrando que a apologia à ditadura militar é considerada crime aqui no Brasil e, além disso, Elias, o tamanho que isso ganha quando nós tratamos de empresários com alto poder aquisitivo, empresários inclusive multimilionários que muitas vezes apoiam campanhas políticas, quando essas pessoas trazem esse tipo de tom para uma conversa. Isso, é claro, com certeza deve ter preocupado muito o Alexandre de Moraes, que preside também o TSE, como a gente vem falando aqui, que agora determinou esses cumprimentos, então, de mandados de busca e apreensão. São 8 mandados de busca e apreensão, foram cumpridos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e também no Ceará. Olha, Elias, é um caso bastante emblemático, gerou repercussão em vários temas, pode desaguar em grandes nomes aí da política nacional e até mesmo do Estado, como é o caso, por exemplo, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que não gostou dessa operação. Ele diz que não foi informado previamente, já o STF disse que informou a Procuradoria-Geral da União sobre esse assunto, sobre essa operação, e já há inclusive informações sendo divulgadas nesse momento de que Aras também teria recebido mensagens desses celulares apreendidos hoje pela Polícia Federal. Fato é que é um processo bastante delicado, é um processo que precisa ser analisado com muita cautela, trata de temas bastante peculiares e bastante sensíveis, como o direito à liberdade de expressão, de um lado, e ao mesmo tempo esses limites da liberdade de expressão,
quando nós tratamos da democracia. O que a gente espera é que essas investigações tragam luz a esses fatos e que, é claro, isso tudo seja conduzido da melhor maneira possível para que nós tenhamos eleições democráticas, livres e que a democracia não esteja em jogo mais uma vez no Brasil. Elias.